de Contas cria ferramenta capaz de ler e extrair informações em tempo real de todas as instituições públicas do Estado. E ainda, conselheiros da primeira Câmara aprovam 31 processos. Segunda Câmara aplica mais de R$ 8 mil em multas a gestores públicos. Pleno aprova prestações de contas e analisa 53 processos. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul sai na frente mais uma vez e se destaca entre todos os tribunais do país com uma novidade capaz de agilizar ainda mais o controle das contas públicas. Aliando tecnologia da informação, inteligência artificial e gestão de risco, foi criada aqui uma ferramenta capaz de ler e extrair informações em tempo real de todas as instituições públicas do Estado. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul sai na frente mais uma vez e se destaca entre todos os tribunais do país com uma novidade capaz de agilizar ainda mais o controle das contas públicas. Alinhando tecnologia da informação, inteligência artificial e gestão de risco, o TCE-MS criou uma ferramenta capaz de ler e extrair informações em tempo real de todas as instituições públicas dos municípios e do Estado. É o e-Extrator, uma ferramenta eletrônica capaz de buscar informações diretamente no banco de dados de prefeituras, secretarias e do governo. E ainda cruzar essas informações com outros bancos de dados, como notas fiscais e junta comercial, por exemplo. Na prática, funciona como uma supervisão. O TCE-MS passa a enxergar em tempo real todas as operações que estão sendo feitas com dinheiro público. E qualquer dado divergente acende um alerta de que alguma coisa não está sendo feita como deveria. Não basta estar no limite da LRF dos gastos. O que basta hoje é a aplicação, como tem sido aplicado em prol da sociedade. A ferramenta foi destaque no Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado em Curitiba no mês de outubro. Durante o evento, o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo TCE-MS. Em pouco mais de 2 anos, o presidente da Corte, conselheiro Valdir Neves, implantou uma gestão compartilhada com os demais conselheiros e desenvolveu mais de 180 ações e projetos que permitiram ao tribunal um avanço sem precedentes na história do estado de Mato Grosso do Sul. O mundo tem demonstrado que nós devemos acompanhar a evolução dentro daquilo que a gente faz. As mudanças ocorrem a passos largos e aqui não poderia ser diferente. A nova ferramenta também despertou o interesse de outras cortes do país. Uma equipe do Tribunal de Contas de São Paulo esteve no TCE-MS para conhecer o ECJUR, uma das bases de dados do e-Extrator. Esse sistema que permite que o jurisdicionado faça o seu cadastro de forma mais simplificada, de forma mais eficaz, pode ajudar a fortalecer essa integração dos tribunais de contas no Brasil inteiro. E o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul dá essa contribuição. Recentemente, a ferramenta também foi apresentada para gestores e contabilistas de todo o país. A apresentação foi feita durante o 8º Encontro de Gestores Públicos sobre a nova CASP, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, realizado na Câmara Municipal de Campo Grande. É uma ferramenta que fornece dados que podem ser utilizados inclusive pelo cidadão para o exercício do controle social. É uma iniciativa que nós da Secretaria de Tesouro Nacional admiramos e parabenizamos o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul por essa ferramenta disponibilizada. Ultrapassando as fronteiras, o projeto e-Extrator também rendeu reconhecimento ao TCE-MS nos Estados Unidos. A ferramenta foi destaque na 7ª Conferência Ibero-Americana de Complexidade, Informática e Cibernética 2017, realizada em Orlando, no estado da Flórida. O Tribunal de Contas trabalha ao lado do bom gestor e do cidadão pela consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Gestão,
compartilhada. Dos 35 processos analisados pelos conselheiros da primeira Câmara durante a sessão realizada no dia 21 de novembro, apenas 4 prestações de contas de gestores públicos foram consideradas irregulares. Veja os detalhes. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 15 processos entre contratos administrativos e convênios, considerando todos regulares. O processo de número 20.200/2014, em que acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório, concorrência 03/2013 e da formalização do contrato 1116/2013. Celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa Trevo Engenharia Limitada, visando a implantação de controle de acesso e outros serviços no prédio do Fórum da Comarca de Campo Grande, ao custo de R$ 411.537. No contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo e a abastecedora Santos Limitada, tendo como objeto a aquisição de combustível, o conselheiro Gerson Domingos votou pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato. No processo 7.084/2014, contrato administrativo 14/2014 da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, com a abastecedora Santos, interessado José Domingues Ramos, prefeito municipal à época. Voto pela regularidade do contrato de execução financeira pela aplicação de multa de 150 fermos ao interessado ante a realização de despesas sem o cumprimento de requisitos legais e ante a remessa intempestiva de documentos a esta Corte de Conta e pela aplicação e pela impugnação de R$ 1.607,95. Durante a sessão da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, foram analisados 37 processos e aplicadas mais de R$ 8.000 em multas. 20 processos foram analisados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, considerando irregular o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso e o Instituto Ação de Cidadania, para a prestação de serviços de consultoria, gestões educacionais e assessoria pedagógica. Processo número 2.798/2013, da Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso, sob a responsabilidade do senhor William Douglas de Souza Brito. Acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Contas, o voto propõe a decisão no seguinte sentido: pela irregularidade e ilegalidade da formalização do convite número 16 de 2010 e do contrato número 120 de 2010, celebrado com a IAC, Instituto Ação e Cidadania, em face do não encaminhamento de documentos indispensáveis à análise do feito e pela aplicação de multa de 40 fermes ao responsável. No contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a empresa Cybertech Equipamentos de Informática, o conselheiro votou pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato. Processo 5.986/2014, da Prefeitura de Rio Brilhante, responsável senhor Donato Lopes. Eu voto pela regularidade e legalidade do convite número 14 do ano de 2009, da formalização do contrato número 44, ano 2009, do primeiro termo aditivo. Pela irregularidade e ilegalidade do segundo ao quarto termos aditivos e também da sua execução financeira, pela aplicação de multa ao senhor Donato Lopes no valor de 200 UFERMs por ultrapassar o limite da modalidade licitatória. 53 processos foram analisados pelos conselheiros durante a sessão do Pleno, realizada no dia 22 de novembro. Deste total, 21 foram considerados regulares. Ainda durante a sessão, foi determinada a impugnação de mais de R$ 30 mil aos gestores públicos. O conselheiro Irã Coelho das Neves julgou 10 processos, como prestação de contas de gestão, recursos e processos relacionados à apuração de responsabilidade. Processo de número 5.154/2012, da Câmara Municipal de Bandeirantes, gestão do senhor Márcio Faustino de Queiroz, presidente à época. Acompanhando as opiniões do Corpo Instrutivo, da Auditoria e do Ministério Público de Contas,
o voto foi proferido no seguinte sentido: pelo julgamento da prestação de contas do exercício de 2011 como contas irregulares, em virtude da prática de atos irregulares de natureza orçamentária, contábil, financeira e patrimonial, e pela aplicação de multa de 100 UFERMs ao responsável. Esta mesma decisão ainda para os processos 18.478 de 2012, da Prefeitura de Figueirão, tendo como recorrente o senhor Getúlio Furtado Barbosa, e neste processo foi mantida sem reparos a decisão singular de número 1946 de 2015. O conselheiro Osmar Jerônimo relatou 23 processos entre prestação de contas de gestão, recursos, apuração de responsabilidade e inspeções ordinárias e ainda auditorias. Processo número 106.354 de 2012, referente à inspeção ordinária número 54 de 2011, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Eldorado, de responsabilidade da senhora Marta Maria. Voto no sentido de declarar ilegal e irregular os atos praticados pela senhora Marta Maria na gestão do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício do ano de 2010, e responsabilizando-la pelo recolhimento no valor de R$ 2.300,32, a título de ISS não retido, e bem como aplicar-lhe multa no valor de 25 UFERMs. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter é @TCEOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.